volta! Essas são instruções para os nossos cultos presenciais. Leve sua máscara. O uso da máscara será necessário para a circulação do local. Na entrada do espaço, disponibilizaremos álcool em gel para higienização das mãos. O distanciamento será preservado tanto na fila de entrada quanto dentro da igreja. Faremos a medição de temperatura na entrada. Pessoas com 38 graus Celsius não estarão aptas a entrar. Nossa equipe levará você para o seu assento, mantendo o distanciamento adequado. Para a segurança de todos, a interação aglomerada no hall de entrada está suspensa. A entrada será pela porta principal na quadra e pela porta lateral no templo. A saída será pela porta de emergência na quadra e pela porta principal no templo. O uso do banheiro será disponibilizado apenas em caso de emergência. Antes de todos os cultos, o espaço será higienizado. As crianças devem ficar em casa, mas caso não possam, devem permanecer com seus pais. Marque seu dia de culto. Horário dos cultos: domingo às 18 horas, Escola Bíblica Dominical, sábado às 16 horas e domingo às 9 da manhã. Inscreva-se em um dos 4 módulos disponíveis. Bom dia a todos, graça e paz de Jesus Cristo. Nós estamos iniciando hoje o nosso módulo de introdução bíblica. Para você que está nos acompanhando via internet, as gravações, para os alunos aqui presencial, sejam todos bem-vindos. E nós iremos fazer uma breve oração e logo em seguida já estaremos dando início ao nosso conteúdo de hoje. Tá bom assim? Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças por esse dia, queremos engrandecer e exaltar o teu nome. Muito obrigado por já estarmos aqui, ó Deus, reunidos para juntos aprendermos da tua revelação e pedimos a iluminação do teu Espírito, pedimos que o Senhor nos ensine a aprender em primeiro lugar, ó Deus, em nome de Jesus. Ilumina os olhos do nosso entendimento, ó Pai amado, e que a Tua palavra esclareça-nos, ó Deus amado, todas as realidades que nós precisamos, ó Deus, compreender à luz da Tua própria revelação. Muito obrigado, abençoa o Teu povo, assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, então, já está projetado ali, esse é o nosso, podemos dizer que essa será a nossa unidade que nós iremos estudar até 20 de setembro, tá bom? Se Deus assim nos permitir. Eu quero começar com esse pensamento do reformador João Calvino, tá bom? Que nos diz o seguinte: que esta seja a nossa regra sacra, não procurar saber nada mais senão o que a Escritura ensina. Onde o Senhor fecha seus próprios lábios, que nós igualmente impeçamos nossas mentes de avançar sequer um passo a mais. É muito comum hoje, no nosso dia, onde as informações elas fluem de maneira muito instantânea, podemos dizer assim, e é comum nós vermos nos meios de comunicação, mais precisamente a internet, várias pessoas falando de Deus, falando sobre a teologia, outras falando teologia, mas a importância de nós termos um entendimento bíblico acerca da teologia, isso vai nos ajudar a nós fazermos uma espécie de filtro com relação àquilo que nós ouvimos no nosso dia a dia. Então,
há muitas pessoas nas nossas mídias sociais que, na verdade, elas fazem muito mais fofoca sobre Deus do que verdadeiramente fazer teologia. O que é fazer fofoca sobre Deus? É você falar coisas a respeito de Deus das quais você não conhece e das quais você não domina. Isso é muito comum. Então, pegando esse pensamento de Calvino, Calvino vai nos ensinar o seguinte, que o verdadeiro estudante da Bíblia, da teologia, ele não procura saber nada mais senão aquilo que a Escritura nos revela. Então, onde a Escritura se silencia, nós também, como estudantes, nós temos que nos silenciar. Eu sei que é natural da nossa natureza nós querermos saber muitas coisas das quais a Escritura não nos revelou. Então, se ela não nos revelou, se Deus não nos revelou através da sua palavra, isso significa que Deus não achou pertinente eu e você sabermos dessas coisas. A revelação, ela é proposicional e ela tem um objetivo. Qual é o objetivo da revelação? De Gênesis a Apocalipse, é revelar Cristo a nós. Para quê? Para que eu conheça Cristo como meu único e suficiente Redentor, creia nele e assim passe a ter uma vida de abundância, de comunhão com ele. Então, onde a Escritura se silencia, que nós também possamos nos silenciar a respeito de qualquer assunto que ela não revela e nós podemos falar sobre os assuntos que ela revela e nos autoriza, assim, a falarmos, tá bom? Então, bibliologia, do que se trata? Ela trata dos assuntos pertinentes à origem, os meios e os recursos que foram usados para a composição da Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia levou um período para ser escrita, levou um período aproximado de 1.500 anos, 40 autores. Então, ela vai tratar desses assuntos, a bibliologia vai tratar desses assuntos que compõem a composição da Bíblia, tá bom? Então, a Bíblia declara que Deus é amor e o amor se comunica. O amor precisa manifestar-se, ok? Então, a iniciativa de se fazer conhecido pela humanidade foi de Deus, isto é, revelação. E a inspiração foi a maneira como Deus o fez. Então, essa nossa aula de hoje, ela é uma aula mais introdutória. Vou estar falando aqui de coisas bem simples, que possa ser que muitos dos irmãos já tenham conhecimento disso que nós iremos tratar hoje. Agora, a partir do domingo que vem, nós já entraremos nessa questão da revelação de Deus. Como ocorreu, qual o propósito da revelação, quais foram os meios que Deus usou para se revelar a nós, tá bom? Então, diferentemente do pensamento secular, de que o homem deve se esforçar em alcançar a Deus, de acordo com a Bíblia, foi sempre Deus que buscou o homem e deu o primeiro passo em sua direção. Quando nós lemos Gênesis capítulo 3, que é o relato da queda, na narrativa, Deus nos apresenta o seguinte, que Adão ouve a voz de Deus no jardim, e aí ele se esconde. E aí Deus faz a pergunta, onde estás? Aí Adão vai responder, ouvi a tua voz no jardim, mas tive medo e me escondi. Então, em Gênesis 3, nós sempre vemos essa perspectiva bíblica, é sempre Deus vindo ao nosso encontro. Por exemplo, na minha salvação, na sua salvação, ou você ainda que ainda vai ser alcançado por essa graça salvadora, saiba de uma coisa, foi Deus que veio ao meu e ao seu encontro.
Porque o meu natural e o seu natural, nós ainda somos ainda acometidos por essa síndrome de Adão, essa síndrome de esconder-se de Deus. Por que nós temos dificuldades em confessar os nossos pecados, os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas deficiências? Por quê? Porque em mim e em você ainda há essa síndrome adâmica, que nos leva ainda a procrastinar muitas coisas, que muitas das vezes nós sabemos que temos que fazer e devemos fazer, mas ainda paira sobre nós ainda uma certa dose de incapacidade espiritual. E é por isso que nós, como cristãos, necessitamos da graça redentiva e soberana de Deus, que nos ajuda nessas deficiências espirituais, não só espirituais, mas também morais, relacionais, profissionais, tudo isso a graça de Deus abarca e nos ajuda a sermos semelhantes a Jesus Cristo e assim vivermos uma vida para a glória de Deus Pai. Então, Deus se revelou em sua palavra, para que possamos ser conduzidos a Cristo, aprendendo dele a respeito de si mesmo, de nós e do significado de todas as coisas. Eu falei aqui anteriormente, no começo do ano, em umas palestras que nós demos aqui, que o cristão, nós temos uma matriz epistemológica, e a nossa matriz epistemológica é a revelação de Deus, é a palavra. A Bíblia, ela é a nossa fonte, a única fonte de conhecimento. Então, se eu quero conhecer o significado de todas as coisas, o significado do homem, o significado da natureza, o significado da criação, o significado do universo, eu me volto para a Escritura. Porque é a Escritura que é a nossa matriz, a nossa fonte de conhecimento. Nós, como cristãos, nós não acreditamos na teoria evolucionista. Nós acreditamos no criacionismo de Deus. Foi Deus quem criou todas as coisas. Então, quando eu olho para a revelação e aprendo disso, então eu passo a ter entendimento desses significados para a vida, para o ser humano, para a sociedade e até mesmo para a própria vida religiosa. Onde nós iremos encontrar significado para a nossa vida religiosa, nossa vida cristã? É na revelação, é na Escritura. Então, a teologia, ela deve estar sempre a este serviço, aprender e ensinar. Agora, tem algo importante aqui. Enquanto não aprendermos a aprender, não poderemos ser teólogos. Eu sempre falo isso, né? O fato do professor tá ensinando, nós temos professores aqui presentes na nossa sala, não significa que o aluno esteja aprendendo. Isso é fato, tá bom? Então, o que o aluno, o que nós, como seres humanos, precisamos fazer? Nós precisamos fazer uma oração simples para Deus. Senhor, me ajuda a aprender, me ensina a aprender. Enquanto eu não aprender a aprender, eu nunca poderei ser uma pessoa ensinável. Eu nunca poderei aprender corretamente a Escritura. E, como consequência, eu nunca poderei ser um teólogo. Eu nunca poderei ser um professor. Por quê? Porque eu não aprendi a aprender ainda. Então, o teólogo tem paixão por ensinar. Kierkegaard, filósofo dinamarquês, século XVIII, ele dizia que o filósofo verdadeiro é um filósofo com paixão, que tem paixão. Então, com isso ele dizia que o filósofo ele não pode ser um sujeito medíocre. Ou seja, o filósofo verdadeiro não pode ser um filósofo que não tenha paixão. A mesma coisa é o teólogo, a mesma coisa é o
o aprendiz da Bíblia, o aluno da Bíblia. Ou seja, se você não tiver paixão, em primeiro lugar, por aprender, consequentemente, você também não terá paixão por ensinar. Nós não ensinamos, o verdadeiro teólogo, o professor, o acadêmico, ele não ensina por ensinar, apesar que hoje na nossa sociedade isso é muito comum. Infelizmente, há muitas pessoas nesse campo do ensino, em outros campos também, mas vamos nos concentrar no campo do ensino. Há muitas pessoas, professores, acadêmicos, nesse campo do ensino, que estão ali muito mais por uma profissão, não por uma vocação. Então, nós estamos ensinando aqui nesse momento, não por uma profissão. Eu estou ensinando aqui nesse momento por uma vocação. E os irmãos também estão aprendendo aí por uma vocação também. Então, pegando esse gancho da vocação, para a gente pensar, então, a minha vocação nesse exato momento aqui é ser professor. Depois que eu sair daqui desse momento e for para a minha casa, e os irmãos forem para a casa de vocês, para quem é casado, a minha vocação vai ser um bom marido. Então, se a minha esposa pedir para lavar a louça, a minha vocação naquele momento vai ser lavar aquela louça para a glória de Deus. Ou varrer uma casa para a glória de Deus. A esposa vai fazer o almoço, então, naquele momento, a vocação dela é ser cozinheira. Então, ela vai fazer esse almoço para a glória de Deus. Então, essa paixão, ela nos leva a ensinar de maneira correta para a glória de Deus. Mas a sua paixão primeira, do teólogo, e prioritária, deve ser a voz de Deus nas Escrituras. Então, qual deve ser a nossa paixão primeira? Ouvir Deus. Aonde ouvirmos Deus? Na Escritura. Eu sei que, infelizmente, esse ponto, essa premissa, ela não é comum no meio dito cristão, mas é um ponto, é uma premissa bíblica. Aonde que nós ouvimos a voz de Deus? Ouvimos a voz de Deus na Escritura, ok? Vamos continuar. Então, o que nós iremos estudar? Nesse módulo, nós iremos estudar as doutrinas que fazem parte da composição bíblica, a bibliologia. Então, nessa unidade, nós iremos estudar revelação, inspiração, iluminação, inerrância e canonicidade. Então, só pegando esse gancho da inerrância, fazendo um contraponto com o que eu acabei de falar agora há pouco. Então, se a Bíblia nos ensina que nós ouvimos a voz de Deus na palavra, e eu busco outros meios para ouvir a voz de Deus, para que Deus fale comigo, então tem uma implicação. Qual é a implicação? A implicação é que a Bíblia, então, ela não é suficiente. A Bíblia, ela não é necessária. Então, se eu posso me comunicar com Deus através de outros meios, então isso implica dizer, e aí o aluno, ele tem que ser honesto em reconhecer isso. Então, eu reconheço que a Bíblia, então, não é suficiente. Eu posso, sim, me comunicar com Deus e Deus comigo através de outros meios, que não seja a Escritura. Então, ainda nesse ponto da inerrância, então, a Bíblia nos ensina que a nossa segurança eterna, ou seja, com relação à nossa salvação, a Bíblia nos afirma que nós temos essa segurança eterna, ok, mas infelizmente muitos cristãos pensam que essa segurança eterna, ela não é eterna. Essa salvação, ela pode ser, é uma salvação perdível. Então, e aí mais uma vez, o aluno tem que ser honesto. Então, se eu acredito nessa premissa que essa salvação ela pode ser
perdível, então isso implica dizer também que aquilo que Deus falou na palavra de Deus, das mãos do Pai ninguém arrebata, então não é um texto inerrante. Então Deus se equivocou em falar isso. Né? Então esses pontos, revelação, inspiração, iluminação, inerrância, canonicidade, eles abrem esses leques para nós também pensarmos acerca desses pontos que foram apresentados aqui de maneira bem sucinta. Então, queridos, qual é o propósito da palavra de Deus? É o padrão de verdade eterno e imparcial de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no Salmo 119, no verso de número... Vamos ler os versos de 89 a 91. Olha o verso 89. Para sempre, ó Senhor, permanece a tua palavra nos céus. De geração em geração é tua fidelidade. Como tu firmaste a terra e está firme. Conforme tua ordem, subsistem todas as coisas até hoje, pois todas elas são servas tuas. Então, qual o propósito da revelação? É o padrão eterno e imparcial de Deus para nós de verdade. Então, em João 17:17, Jesus vai nos dizer: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, aquilo que Deus revela na sua palavra, os seus princípios morais, aquilo ali é imutável. Então, por exemplo, não matarás. Continua de pé até o retorno de Jesus Cristo. Agora, quando nós estivermos no estado eterno, no novo céu e na nova terra, nós não precisaremos mais, como eu falei domingo passado na pregação, dessa medida provisória, não matarás. Por quê? Porque no novo céu e na nova terra não vai entrar nenhum assassino. Nós não precisaremos mais daquela medida provisória. Não adulterarás, não cobiçarás, não darás falso testemunho. Nós não precisaremos mais disso. Por quê? Porque no novo céu e na nova terra, todos esses padrões, eles serão restaurados. Eu não precisarei mais olhar para a Escritura, olhar para esse padrão de verdade imparcial de Deus, e aí a graça de Deus me capacitar, me habilitar para que eu obedeça essas medidas provisórias. Mas enquanto estamos nesse mundo, nós precisamos ainda dessas medidas provisórias. Tá bom assim? Segundo, é o guia para a nossa vida. No Salmo 119, 105, é um salmo bem conhecido, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, é o guia para a nossa vida. Como devemos guiar a nossa vida? A Bíblia nos ensina a fazer isso. Por quê? Porque no Éden o homem se extraviou, Adão se perdeu. Então agora, desde Adão, e eu e você, nós somos descendentes dele, nós não somos diferentes de Adão, nós somos tão quanto pecadores quanto a ele, agora nós precisamos de um pedagogo. E quem é esse pedagogo? Esse pedagogo é Deus. Agora, como que esse pedagogo me instrui, me ensina, guia a minha e a sua vida? Através da revelação, através da palavra. Então, por isso que é importante para o cristão ler a Escritura. Você precisa ler a Escritura. Você precisa fazer a oração que o salmista fez no Salmo 119. Quanto amo a tua lei.
ela é o motivo das minhas meditações de dia e de noite. Então, voltando para aquele ponto lá de Kierkegaard, do filósofo apaixonado, nós devemos ser também esses alunos apaixonados pela palavra, que buscam a palavra, que amam a palavra, que desejam a palavra para o seu crescimento à semelhança de Jesus Cristo. Terceiro, a Escritura, ela conforta, ensina e encoraja. Romanos 15:4. Tá bom? Então, ela adverte-nos acerca dos erros de outros. Abra sua Bíblia lá em 1 de Coríntios. 1 aos Coríntios. No capítulo 10. 1 Coríntios 10, olha o verso 11 e 12. E essas coisas lhes aconteceram como exemplo, e foram escritas para admoestar a nós, a quem tem chegado o fim dos séculos. Quanto ao que pensa estar firme, veja que não caia. Então, se você pegar o contexto, você vai ver um acontecimento que ocorreu na trajetória do povo da comunidade pactual, lá no Antigo Testamento, e Paulo traz esse exemplo para o Novo Testamento para admoestar os irmãos de Corinto e a nós também, para que nós não venhamos a incorrer no mesmo erro que eles incorreram lá no passado. Como nós sabemos que nós somos, Deus só tem um povo, tanto no Antigo quanto no Novo, então, se isso está escrito aqui no Novo, implica em dizer que nós também, se não estivermos atentos, nós podemos incorrer no mesmo erro que eles incorreram também. E se você prestou atenção no versículo 12, o texto diz, ao que pensa está firme. Paulo não está dizendo ao que está firme, não, ele diz ao que pensa. Porque os nossos pensamentos, na grande maioria, nos enganam, eles são enganosos. Os nossos sentimentos, da mesma maneira. Então, aonde que a nossa vida, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, eles devem ser, digamos assim, analisados pela revelação, pela Escritura. Então, aquela premissa que muito cristão fala, né? Siga o seu coração, se o seu coração estiver em paz, é de Deus. Não acredite nisso, isso é uma mentira. Isso não é verdade. Qual é a verdade bíblica? Está lá em Jeremias, capítulo 9. Enganoso é o coração, Isaías 17, 9. Enganoso é o coração e extremamente corrupto. Quem o conhecerá? E o versículo 10 responde, eu, o Senhor, esquadrinho e provo os corações. Então, qual é a instância a qual o nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas decisões devem estar submissas e devem ser analisadas na Escritura? Porque Deus analisa essas coisas mediante a Escritura, não por aquilo que nós pensamos e sentimos, tá bom? Então, ela constitui-se em uma ferramenta contra a tentação, Mateus 4, de 4 a 7. Então, como é que Jesus, o nosso novo Adão, o Novo Testamento vai falar isso, ou então, conforme Irineu de Leão, o nosso novo cabeça federal, como é que Cristo venceu Satanás? Venceu pelo poder da palavra, Como que Adão poderia vencer a antiga serpente lá no Éden? Com a palavra também. Porque Deus tinha dito para ele, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia
em que dela comerdes, morrendo morrerás. Então, Deus já havia falado isso para Adão. Então, quando a serpente lançou aquela tentação sobre nossos primeiros pais, Adão tinha que fazer isso. Como Cristo fez no Novo Testamento, em Mateus 4. Satanás, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Conforme eu falei domingo na pregação, qual foi a deixa de Satanás, né? Jesus, vamos cuidar, vamos resolver as coisas efêmeras da vida. Você está aqui já há 40 dias, eu sei que você está com fome, eu sei que você é humano, então vamos parar com esse negocinho aqui de ficar devoto, se devotando, se consagrando a Deus. Você é humano e, como humano, o humano gosta do que é efêmero. O humano gosta de ser atendido os seus desejos, as suas sedes carnais, humanas. Então, pega essa pedra, transforma em pães. E como é que Jesus venceu essa tentação? Com a palavra. Um ponto para nós. Então, por que nós, como cristãos, fracassamos em muitas áreas da nossa vida? Fracassamos porque não combatemos essas tentações, sejam elas externas, como também internas, com a palavra. Muitas das vezes nós cedemos, muitas das vezes não, o nosso comum sempre é fazer isso, né? Ceder, e nunca combater. Mas nós devemos combater com a palavra. Por isso que o apóstolo lá em Efésios, ele vai nos ensinar que nós temos que nos revestir do Senhor e da força do seu poder. E aonde está essa força desse poder de Deus? Não é nada místico. Muito cristão, ele fica orando e esperando que aconteça algo místico, que o revista com esse algo místico para que ele possa combater e vencer essa tentação. Não. O poder está na palavra. Pois a palavra de Deus, Hebreus capítulo 4, verso 11. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes. Então, falta-nos esse revestimento com a palavra. Assim como Jesus estava revestido da palavra, nós também devemos nos revestir da palavra para que possamos vencer essas tentações. E por último, ela transmite esse conhecimento de Deus. João 5,39. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 5. Olha o verso de número 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, se eu quero conhecer a Deus e conhecer um pouco da mente de Deus, eu tenho que me voltar para a Escritura, porque o propósito da Bíblia, o objetivo é isso, me ensinar acerca disso, tá bom? Então, ao estudarmos a palavra de Deus, é preciso evitar que as nossas crenças prediletas acabem por controlar nossa interpretação das Escrituras. Frequentemente somos tentados a interpretar os textos bíblicos de forma a concordarem com o nosso pensamento. Sabemos que é impossível ler a Bíblia sem pressupostos, não só a Bíblia. Por exemplo, para um pesquisador, seja lá qual for a área de pesquisa dele, ele não se aproxima desses objetos a qual ele vai pesquisar sem pressuposições, sejam elas verdadeiras ou sejam elas
falsas. Mas é impossível em qualquer campo da ciência, e a teologia ela é uma ciência. Então, eu não me aproximo da Bíblia sem ter internamente pressuposições. Agora, o nosso desafio nosso dever, entretanto, é nos assegurarmos de que esses pressupostos são somente aqueles exigidos pela própria Escritura. Então, quando você se aproxima da Escritura para ler, para interpretar, eu já venho com pressuposições no meu entendimento. Agora, se eu sou um aluno honesto, se eu sou um professor honesto, ou seja, e quando a minha pressuposição não bate ou não cabe com as pressuposições bíblicas, aí eu tenho que ser honesto, abandonar a minha pressuposição, certo? E falar aquilo que a Escritura fala. Eu sei que é muito comum nós encaixarmos as nossas crenças prediletas a elas, fazer com que elas se encaixem na Escritura. Mas se nós somos professores e alunos honestos, nós vamos pedir graça de Deus, que isso não é fácil fazer isso, para nos despir disso e falar tão somente aquilo que a Escritura fala. Isso é um grande desafio, não é fácil. Não é fácil, tá bom? Mas com a graça de Deus a gente consegue. Então, a nossa responsabilidade ao estudar a Bíblia. Nós precisamos ser diligentes, faça o seu melhor. 2 Timóteo 2,15 nos diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de quem se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse manejar bem significa cortar em linha reta, ou seja, interpretar a palavra de Deus de forma precisa. E tem um lema dos reformadores que implica orare e labutare. Então, eu oro, mas eu labuto também. Então, nessa diligência, eu não transfiro toda a responsabilidade para o Espírito Santo. Não é isso. Eu sou dependente dele, agora compete a mim o quê? Orar e labutar, estudar, pesquisar, ter um mínimo de conhecimento da cultura oriental, da cultura bíblica, dos costumes bíblicos, da geografia bíblica, das línguas originais. Então, para isso eu preciso de ferramentas paralelas, porque a Bíblia não me fala tudo. Então eu vou comprar material de pesquisa para que eu possa ser esse obreiro que corte em linha reta, para que eu seja esse estudante que quando eu vá comunicar o Evangelho para uma outra pessoa, eu comunique esse Evangelho de maneira correta. E assim Deus use a minha e a sua vida para alcançar essa pessoa que ainda não conhece o nosso Senhor Jesus Cristo. Diariamente, de forma constante. Lembra lá, Atos 17:11, é o contexto lá dos bereanos, né? Eles estavam ouvindo a pregação apostólica de Paulo, mas o que eles estavam fazendo? Examinando nas Escrituras se eram assim mesmo as coisas que Paulo estava falando. Olha a matriz epistemológica deles. Era a Escritura, não era a tradição. E é bom nós sabermos disso, queridos. A nossa tradição denominacional, a nossa tradição religiosa, invariavelmente haverá momentos em que essa tradição ela vai chocar com a Escritura e vice-versa. Isso é normal. Por quê? Porque a tradição ela não é a nossa matriz. A matriz é a Escritura, certo? Os meus costumes, na grande maioria, também vão se chocar com a Escritura. Por quê? Porque os nossos costumes culturais, sociais, antropológicos, eles não são a nossa matriz. A matriz é a revelação, tá bom? Então, dependente do Espírito Santo, Salmo 119, versos 124 e 125. Então, nós devemos orar
em busca de sabedoria, discernimento e entendimento espiritual. Vamos ler um desses versículos do Salmo 119. 119, 124 e 125. Faze com teu servo segundo a tua misericórdia, e ensina-me teus decretos. Sou teu servo, dá-me entendimento para conhecer teus testemunhos. Então nós temos que fazer essa oração, buscando essa sabedoria, esse discernimento e esse entendimento espiritual para nossas vidas. Então, o papel do Espírito Santo no estudo bíblico é nos ensinar as verdades de Deus. João 14, 26 nos ensina isso. Ele é o Espírito da verdade. Ele dará testemunho de mim. Ele também nos guia a toda a verdade. João 17, 3. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Aí vamos fazer uma ponte desse versículo com aquele versículo lá de 1 de Coríntios, que nos diz o seguinte: que Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas de Deus. Então, infelizmente, hoje, em muitas igrejas, e muitos cristãos vivem uma vida cristã confusa. Por quê? Porque muitos desses cristãos, na grande maioria, eles não se permitem serem guiados pela verdade da Escritura. Muitos querem buscar uma outra fonte para que Deus fale com eles, e essa fonte ela não é confiável, confiável é a Escritura. Isso nós podemos afirmar. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Mas essas outras fontes, elas não são confiáveis. E aí o que gera nas igrejas e gera na vida das pessoas? Confusão. E aí vai de encontro ao que o apóstolo revela em 1 de Coríntios, que Deus não é Deus de confusão. Então, onde há confusão, Deus não está. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele não é Deus de confusão, mas sim de paz. De paz. Ele não é um Deus que se contradiz. Por quê? Porque o Espírito Santo, Jesus fez essa promessa: eu vou mandar um Consolador, eu vou mandar um semelhante a mim, Paráclito, que ele vai guiá-los em toda a verdade. Então, o propósito do Espírito Santo também é nos capacitar a discernir o erro. 1 de João, capítulo 2, versículo 20 e 21, 26 e 27. Qual é o papel do Espírito Santo? Nos dá esse dom de discernimento de espíritos. Por isso que lá em 1 de João tem esse princípio bíblico, essa norma da Escritura: julgai os espíritos se procedem de Deus. Então, o Espírito Santo nos ajuda a capacitar a discernir o erro. Então, infelizmente, hoje, em muitos meios ditos evangélicos, há muito erro. E o que está faltando ali naquele grupo que se reúne? Está faltando o discernimento de espíritos. Para quê? Para eles discernirem o erro. O apóstolo Paulo, lá em Corinto, ele vai falar um versículo assim, dizendo assim: olha, e até importa que haja heresias entre vocês, para que os experimentados se manifestem. Então, um ponto. Então, quem é temente a Deus, quem não teme o homem, quem é fiel à Escritura, vai se posicionar contra o erro. Por quê? Porque o erro, ele destrói, gente. O erro separa, o erro divide, o erro, ele causa distorções, deformações na igreja de Deus e no povo de Deus. E esse
é o objetivo de Satanás, é mediante o erro. O que o erro causou em todo o cosmos? Essa deformação. Então, a astúcia de Satanás, ela continua a mesma. O objetivo dele continua o mesmo. Distorcer o evangelho, distorcer a igreja e distorcer o cristianismo. Então, para isso Deus, através do Espírito Santo, ele distribui na sua igreja, não para todo mundo, mas para algumas pessoas, ele distribui esse dom de discernimento de espíritos, para ajudar a igreja, para proteger a igreja. O certo é que, infelizmente, há muitas igrejas, há muitos pastores, há muitos membros que não entenderão isso. Muitos vão julgar você como um separatista, como um radical, como um divisor, como um rebelde. Mas não importa. O que importa para o verdadeiro cristão, para o verdadeiro servo e para o verdadeiro pastor é ele defender a igreja, defender a escritura dos lobos que estão presentes no nosso meio, infelizmente. Então vamos lá. Iluminar nossa mente para compreender e aceitar a verdade. Então, o papel do Espírito Santo, ele coopera, ele age justamente nisso, de iluminar a nossa mente a compreender, não apenas compreender, mas aceitar a verdade. Porque nós somos relutantes à verdade. A verdade nos confronta. A verdade revela. Lembra lá? Jesus falou isso para os religiosos da época, né? É interessante, não sei se vocês já prestaram atenção nos evangelhos. Jesus, ele foi muito amoroso com prostitutas, com ladrões, com leprosos, com mendigos, com pessoas de toda classe, não é verdade? Mas você já prestou atenção o quanto Jesus foi rigoroso com os religiosos? Jesus foi muito rigoroso com os religiosos, né? Muito rigoroso. Por quê? Porque eles tinham dificuldades em aceitar a verdade daquilo que Jesus estava falando. Por isso Jesus disse, por isso que vocês são difíceis em compreender e aceitar a minha verdade, a minha palavra, prostitutas, os ladrões, os mendigos, os leprosos, os desfavorecidos, eles entram no reino primeiro que vocês. Então, Jesus, ele pegou firme com os religiosos devido a isso. Por quê? Porque eles tinham essa dificuldade de compreender, de aceitar a verdade. E por que nós, muitas das vezes, temos essa dificuldade de aceitar a verdade? Porque Jesus vai dizer que quando a gente se aproxima da luz, que é o Evangelho passa a revelar a podridão do meu e do seu coração. Passa a revelar as inadequações. Passa a revelar os nossos desejos e pensamentos secretos, que só eu e Deus, só você e Deus sabe, conhece. Então, muitos não se aproximam dessa verdade e não aceitam essa verdade porque a verdade vai reprovar. A verdade vai reprovar. Então, por exemplo, né, vai que se uma pessoa chegar comigo, pastor, eu vou me divorciar, um exemplo. Então, o que eu vou falar para ela? Eu vou falar a verdade. E a verdade vai confrontar esse desejo, esse pensamento, esse pseudo entendimento de que fazendo isso vai resolver o problema dele. Lembra do que eu falei? O ser humano é assim, ele busca coisas efêmeras para resolver os seus imediatos do cotidiano. Mas não é se divorciando que a gente resolve problemas familiares, conjugais. Muito pelo contrário, é se sujeitando à palavra de Deus, é pedindo graça do nosso Deus, é buscando a comunhão com Ele, e assim Ele vai nos ajudando a lidar com esses
conflitos, dentre outros também. Ela nos capacita, o Espírito Santo, nos capacitar a obedecer. Eu falei no começo que nós sofremos de uma certa incapacidade espiritual, moral também. Então, quem é a pessoa que nos capacita a obedecer? É o Espírito Santo. E o que ele faz na regeneração? Ele arranca, conforme Ezequiel 36, 27, ele arranca o coração de pedra, ele coloca um coração de carne dentro do regenerado, para que o regenerado obedeça e ande nos estatutos. Então precisa haver uma mudança, e essa mudança ela é puramente uma mudança espiritual. Enquanto não houver essa mudança, essa regeneração, que nós chamamos também de novo nascimento, a pessoa nunca vai obedecer a palavra de Deus. Por que muitos cristãos têm dificuldade em obedecer a Escritura, a palavra de Deus? Porque falta ainda crescer nesse entendimento. Assim como Jesus precisou crescer em obediência, nós também, como cristãos, precisamos crescer também na obediência. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira. Muitos cristãos pedem para Deus: ó Senhor, me exalta o teu servo, Senhor, honra o teu servo. A pergunta é: mas você quer obedecer? Você quer se humilhar? Você quer depender de Deus? Sem essas coisas, Deus não vai poder fazer nada, porque Ele não vai contra o que Ele revelou na sua palavra, tá bom? Então, uma observação: o Espírito Santo ele não é substituto para o nosso estudo da Bíblia. Então, tem determinados meios que dizem assim: não precisa estudar não, irmão. Não, para com esse negócio de teologia, para com esse negócio de ir para seminário, entendeu? Ora, irmão, vai orar que Deus capacita, vai orar que o Espírito Santo vai dar a palavra. Sim e não. Sim e não. Por quê? Porque Deus me criou, Ele me dotou com inteligência. Eu sou um ser racional, pensante, e Deus me capacitou para exercer o cérebro. Então, o que eu, como estudante da Bíblia, tenho que fazer? Tenho que estudar. O Espírito Santo não é substituto para isso. É por isso que a gente vê tanta besteira na igreja evangélica brasileira hoje. Por quê? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que pensam assim. Então, muito pelo contrário, é o Espírito Santo quem torna o nosso estudo proveitoso e usa para a glória de Deus. Então, você está ali estudando, orare, labutare, você está orando, está estudando, está pesquisando, você quer cortar retamente, aí chegou lá o dia, a hora de você ensinar ou pregar tudo aquilo que você passou a semana estudando. E o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai tornar proveitoso esse estudo. Para a glória de quem? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Agora, se você não se preparou, não estudou, eu acho muito difícil que o Espírito Santo use aquilo que você vai falar para a edificação da igreja e para a glória de Deus. E para a glória de Deus. Então, vamos lá. Eu quero rapidamente falar um pouco sobre regras de interpretação, tá bom? Nosso curso aqui, nessa unidade, não contempla hermenêutica, isso vai ser bem mais para frente,
mas eu quero só dar aqui abrir uma picada, podemos dizer assim, para os irmãos, para que quando os irmãos forem estudar a Escritura, os irmãos tenham isso em mente, tá bom? Então, primeiro, conhecendo os princípios da interpretação. Quais são eles? A Bíblia é a fonte de toda a autoridade em qualquer assunto em que ela revela, ou seja, a Bíblia é a nossa matriz epistemológica, certo? Então, sobre qualquer assunto que a Bíblia revela, ela tem autoridade para falar sobre aquilo, tá bom? Então, a Bíblia nos revela sobre a questão do criacionismo, como eu falei anteriormente. Então, a Bíblia, ela não é, digamos assim, detalhista com relação a isso, certo? Ela define esse criacionismo, ela nos apresenta esse criacionismo, Deus criando em 7 dias todas as coisas. Agora, ela não nos dá certos detalhes dessa criação, entendeu? Então, por exemplo, tem uma teoria, um pensamento dentro da teologia, aquela questão, a terra é nova ou é velha? Então, pesquisadores vão se debruçar dentro dessas duas premissas. E tem a premissa que vai defender uma terra nova, e tem outros que vão defender a premissa da terra antiga. Então, outros vão dizer que entre Gênesis 1:1 e entre Gênesis 1:2, houve milhares de anos de intervalo. Mas eu particularmente entendo que não houve nenhum intervalo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Deus disse no princípio criou Deus os céus e a terra, bum, apareceu, e logo em seguida Deus falou, haja luz e houve luz. Ou seja, Deus ele passou a organizar o caos primevo daquela terra que inicialmente, na palavra dele, era sem forma e vazia, mas havia o Espírito de Deus ali pairando por sobre as águas. Então, pegando rapidamente aquele ponto lá do dualismo, e aqueles que defendem, conforme eu falei domingo na pregação, que entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, alguns entendem, infelizmente até mesmo muitos batistas entendem dessa maneira, que entre Gênesis 1:1 e 1:2 houve a queda de Satanás. Aí, devido a essa queda, Satanás bagunçou a criação de Deus, o cosmos, aí foi preciso Deus, então, agora botar forma no caos. Não, não é isso. Porque a Bíblia nos ensina, isso não é teologia, como eu falei, isso é muito mais corrente dualista filosófica, que defende a existência do bem e do mal conjuntamente. Então, quando a gente olha ali, no relato da Escritura, o que diz? É que no caos primevo, quem estava no caos primevo? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus pairava, ele estava lá, como eu falei, ele estava lá como uma águia, né? Voejando sobre o caos primevo, aquecendo aquele caos primevo. Então, qual é a nossa matriz para chegarmos a esses entendimentos? É a Escritura. É a Escritura. Então, esse é um princípio hermenêutico que você tem que ter na sua mente. A Bíblia é a fonte de toda autoridade em qualquer assunto que ela revela. Possa ser, o nosso problema é que nós queremos que ela seja extensiva em determinados assuntos. A Bíblia ela não tem esse propósito. O propósito dela é de revelar Cristo a nós. Não é de ser extensiva em determinados assuntos que nós objetivamos respostas. Segundo, as Escrituras explicam as Escrituras. Por exemplo, se você pegar Isaías 7,14 com Mateus 1,23, Isaías 7,14 vai nos dizer, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Ok. Quem é em Isaías 7,14 essa virgem que iria conceber?
Se você ler Isaías capítulo 8, você vai ver que essa virgem a qual o profeta está falando era a própria mulher dele, ela foi e concebeu. Agora, nessa profecia de Isaías 7,14, há uma perspectiva profética que vai ser ampliada ao longo da revelação. Então, a virgem de Isaías 7,14, ela é um paradigma, podemos dizer assim, de uma outra virgem que viria ainda. Aí quando nós chegamos em Mateus, capítulo 1, 23, nós sabemos que essa virgem, agora do Novo Testamento, é Maria. E quem é esse Deus conosco? É Jesus. Então podemos dizer que Isaías 7,14, ela é uma profecia messiânica? Sim, é. Por quê? Isso é um outro princípio hermenêutico. Por quê? Porque o Novo Testamento está dizendo que é. Agora, nós defendemos a interpretação gramático-histórico. Então, Isaías 7,14, ele precisaria se cumprir historicamente. E quando se cumpriu historicamente? Na época de Isaías. Agora, essa profecia, ela não se esgota tão somente na história de Isaías. Ela vai avançar e vai chegar até a época de Jesus Cristo. Agora, quando Jesus nasce, ou seja, aí completa-se o esgotamento, podemos dizer assim, dessa profecia, do cumprimento dessa profecia. Um outro exemplo é Oséias 11:1. Do Egito chamei meu filho. Mais uma vez, essa profecia precisa se cumprir historicamente. Mas essa profecia, ela tem também perspectiva profética. Ou seja, e quando que ela vai se esgotar? Ela vai se esgotar em Mateus 2,15. Que quando o próprio Deus chama José e Maria de volta do Egito com o filho Jesus Cristo. Então, podemos dizer que Oséias 11:1, o Israel, ele é uma sombra, ele é um tipo do filho que viria. Qual é o antítipo maior? É o Jesus Cristo. Tá bom? Então, por isso, qual é o ponto aqui? As Escrituras explicam as Escrituras. Por isso que você, como estudante, você precisa ler toda a Escritura. Não adianta só você ler o Novo Testamento e abandonar o Antigo. Não adianta só ler o Antigo e abandonar o Novo. Você tem que ler toda a Escritura. Porque o Novo está no Antigo e o Antigo, pelo Novo, é explicado. Quem entendeu o Antigo Testamento, você precisa entender corretamente o Novo. Quer compreender o Novo? Então você precisa ler o Antigo, porque o Novo está lá. A graça está lá, a salvação está lá, o perdão está lá, a libertação está lá. Tudo está no Antigo Testamento, que pelo Novo é explicado. Tá bom? Então, as regras ainda. Fé cristã, mas o Espírito Santo são essenciais para compreender as Escrituras. Interprete a Escritura à luz das Escrituras e não as Escrituras à luz da experiência. Então, hoje, infelizmente, os cristãos têm ditas experiências e querem tornar essas experiências em norma. A sua experiência e a minha nunca será norma. Ela será um exemplo, e um exemplo bem pálido ainda. Norma é a Escritura. Então eu pego a experiência, trago para dentro da Escritura e vejo o que a Escritura fala. E assim eu avalizo a experiência.
todo exemplo bíblico só tem autoridade quando os mesmos são amparados por uma ordem da própria Escritura no progresso da revelação. Então, por exemplo, Isaías 38, 21, é o relato lá que o profeta manda fazer uma pasta de figos, colocar sobre a úlcera lá do rei Ezequias, e o rei fica curado. O exemplo de João 9,6, que está projetado aí, é quando Jesus cospe ali na terra, faz lodo e unta os olhos daquele cego e manda o cego se lavar e o cego fica curado. Ok. Agora, esse exemplo bíblico, ele só tem autoridade quando for amparado por uma ordem no progresso da revelação. Então, hoje, em pleno século XXI, tem pessoas que ainda continuam fazendo pasta de figos. E outras coisas. A pergunta é, tem autoridade bíblica? Eu respondo, não. Deus me manda fazer isso? Não, Deus não me manda fazer. E não me manda fazer por quê? Porque Ele não autorizou na sua palavra. A gente não vê ninguém no Novo Testamento e ninguém na história da igreja fazendo pasta de figos e untar ferida para ser curado. Como é que Deus cura o seu povo hoje? Ele cura o seu povo hoje mediante as orações do seu povo. Está alguém entre vós doente? Ore. Está triste? Cante louvores. Essa é a norma bíblica. Certo, gente? Então, você precisa estar atento com relação a isso. 6º lugar, o propósito primário das Escrituras é mudar nossas vidas. João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Cada cristão tem o dever e a responsabilidade de investigar e interpretar as Escrituras pessoalmente. O princípio da reforma é justamente esse, o sacerdócio universal dos crentes. 1 de Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Então, cada cristão tem o dever e a responsabilidade de investigar e interpretar as Escrituras pessoalmente. Mas lembra, eu falei isso, ninguém entra na vida cristã sem pressuposição. Ninguém entra para o cristianismo como se fosse uma tábula rasa. A maioria de nós viemos de um catolicismo romanista. E o que o romanismo ensina? Que só quem sabe interpretar a Escritura é o Santo Clero. Isso é uma pressuposição romanista. E nós, na grande maioria, viemos de lá. Então, nós chegamos no cristianismo, chegamos na igreja com isso. A tal ponto que muito cristão fala, não, é só o pastor que sabe pregar a Bíblia, é só o pastor que entende a Bíblia. Não. Cada cristão tem um dever e a responsabilidade de investigar e interpretar a Escritura pessoalmente. Agora, por que muitos de nós não fazemos isso? Porque dá trabalho. Porque muitos de nós, a grande maioria, somos preguiçosos. Não gostamos de ter trabalho. Por isso que não investigamos. E por isso que não compreendemos. Né? Não, pastor, ore por mim. Ah, mas por quê, irmã? Não, porque Deus ouve o Senhor. Isso é o quê? Premissa romanista. Né? De ir lá com o padre, fazer a confissão, o padre dar a sentença. Ainda está aqui, que precisa, como o apóstolo Paulo diz, se despir do velho homem e se revestir do novo homem, que é recriado conforme a imagem de Deus. Então, isso tudo são processos. Nós precisamos entrar. Então, na história da igreja, a história da igreja ela é importante, mas não decisiva na interpretação das Escrituras. Eu não desprezo a tradição.
a nossa tradição nos conferiu os concílios, os credos, as confissões. Ok. Mas os catecismos, os credos e as confissões, eles não são determinantes. Determinante é a Escritura. Então, o Papa Leão X falou, eu sou a tradição. O que ele quis dizer com isso? Eu sou a interpretação. Mas isso não é bíblico. Então, não é a igreja quem determina o que a Bíblia ensina, mas é a Bíblia quem determina o que a igreja deve ensinar. Tá bom? Então, as Escrituras têm somente um sentido, mas poderá ter várias aplicações. Então, como estudante da Escritura, você precisa saber qual era a intenção autoral. Uma vez que você descobre a intenção autoral e o sentido autoral, ok, dali então você pode fazer as aplicações que o texto permite você fazer ou não fazer. E é importante aqui que nesse sentido autoral, você não pode desprezar também o contexto cultural histórico. Porque, primariamente, a Bíblia não foi escrita para a minha cultura, para a sua cultura, para a nossa. Ela foi escrita, e nós chamamos isso dentro da hermenêutica de distanciamento cultural. Então, quando você se aproxima da Escritura, você tem que ter isso em mente. Há esse distanciamento cultural que precisa ser vencido. De que maneira? Através de estudo. Através do estudo. Tá bom? Interprete as Escrituras no seu contexto também, conforme eu falei agora há pouco aqui. Então, as disposições dos livros, gente. O Antigo Testamento está disposto assim, livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, 5 livros. Deus tratou com indivíduos, os patriarcas. De Êxodo a Deuteronômio, você vai ver que é a lei dada a Israel, tá bom? Os livros históricos, são 12 livros, eles vão tratar de quê? Da história de Israel e dos reis. Como é que se desenrolou a história da comunidade pactual e dos reis no Antigo Testamento. Vem os livros poéticos, são 5 livros, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que vai falar da literatura sapiencial. São livros poéticos. Então, quando você for interpretar os livros poéticos, as regras mudam. Eu não posso interpretar o livro de Salmos como interpreto uma narrativa, como interpreto uma parábola. Não, a regra vai mudar. Então, você precisa conhecer as regras para a interpretação do gênero literário, né? Então, o livro poético, a poesia, é um gênero literário. Então, ele é interpretado de maneira diferente também. Profeta maior, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São 5 livros. Nessa questão de maior ou menor, não é pelo tamanho e também não pela significância do livro, tá bom? Os profetas menores são 12 livros que vai de Oséias até Malaquias, tá bom? E aí o ponto alto da revelação do Antigo Testamento, ela encerra-se, se você pegar o final de Malaquias, encerra-se com essa expectativa da vinda do Messias, profetizada ao longo de todo o Antigo Testamento. Então, no progresso da revelação, Deus veio falando que o Messias viria, o Messias viria, o Messias viria, e Deus vai dar sombra desse Messias. Um exemplo, os reis é uma sombra do Messias que viria, os juízes é uma sombra do libertador maior que viria, que é Cristo, tá bom? No Novo Testamento nós vemos os evangelhos, 5 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 livros, que vai tratar da biografia de Jesus de maneira objetiva, tá? Se você pegar João 20, 30, 31, João 21, 25, o escritor vai nos dizer que Jesus falou e fez muitas coisas que não estão escritas no livro. Então, os evangelhos, eles tratam da biografia de Jesus
de maneira objetiva, não de maneira extensiva, tá bom? Então, vamos lá. Os livros históricos. Histórico, Atos dos Apóstolos, um livro, principalmente de Pedro e de Paulo, que é o início da história do cristianismo, tá bom? Então, por exemplo, quando você for interpretar Atos, o livro de Atos é um livro histórico. Então isso é uma regra interpretativa. Nos livros históricos, não que não tenha, há normas, sim, só que essas normas, elas têm que ser avaliadas nos evangelhos e nas cartas. Então, só um versículo aqui, que é muito mal compreendido. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Atos 16, 31. Isso é uma norma? Não é uma norma. É o quê? É uma descrição, é um relato. E por que não é uma norma? Porque nos evangelhos e nas cartas eu não vejo essa norma. Eu não vejo essa norma. Que eu creio e toda a minha casa será salva. Jesus não salva ninguém por tabela, por inferência. Qual é a norma bíblica? Se tu creres no teu coração, se com a tua boca, essa é a norma. O crer pessoal, nunca um crer coletivo. Nunca um crer coletivo, tá bom? Vamos lá. As epístolas, 13 cartas, que vai de Romanos, paulinas, né? As epístolas paulinas, que vai de Romanos até Filemão. Propósito das cartas é instruir os cristãos sobre os assuntos diversos. Aí vem as epístolas gerais, que vai de Hebreus a Judas, 8 cartas. Propósito delas, instruir os cristãos no cotidiano da igreja. Então, quando a gente olha as cartas gerais, nós vamos ver as instruções no cotidiano da igreja. O que acontecia na igreja e como que os pastores lidavam com aqueles cotidianos, com os problemas, com os pecados, com as dificuldades do dia a dia da igreja do primeiro século. Então, nós do século XXI, olhamos lá para o primeiro século também e podemos extrair princípios de lá, de como eles trataram de dificuldades, que são diferentes das nossas, na grande maioria, mas os princípios estão lá, que valem para nós hoje também. Tá bom? E um livro de profecia que é o Apocalipse. A primeira parte dele lida com as questões presentes das igrejas da Ásia e a segunda parte vai falar da consumação da história humana. Tá bom? Então, a disposição dos livros ainda. Dos livros do Antigo Testamento, 39 livros escritos em hebraico e aramaico. Das cartas do Novo Testamento, nós temos 27 livros escritos em grego koiné, comum. Quando que foi dividida a Bíblia em capítulos e em versículos? No texto original, não tem vírgula, não tem ponto, não tem nada. É um texto só corrido, certo? Tanto no grego quanto no hebraico, não existe ponto, numeração, nada disso. Então, em 1228, foi dividida essa numeração entre capítulos. Os versículos foram em 1528. Agora vamos exemplificar isso aqui. Abra sua Bíblia lá, por favor, para você entender. Isso vai ajudar você quando você estiver lendo a Escritura. Abra a sua Bíblia lá em 2 Coríntios. Capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, verso de número 19. Seis, 19. Na sua Bíblia aí não vai ter, né? O 19 é o 7:1. E por que é o 7:1?
Porque o escritor, ele não concluiu o pensamento dele. Se você ler, uma dica, quando você for ler a Bíblia, procure conectar a sua mente à mente do escritor. Acompanhe o raciocínio lógico do autor. Você vai ver isso. Quando é que Paulo vai fechar o seu pensamento aí? Ele vai fechar em 7:1. Portanto, amados, visto que temos essas promessas, que promessas? O que ele vinha falando anterior. Então, esse 7:1 aqui, esse primeiro versículo, ele não faz nenhuma lógica, não tem nenhuma conexão com o capítulo 7. Então, o importante, essa divisão de capítulos e versículos, isso não é inerrante, tá, gente? Isso não é inspirado. Isso aí foi Langton em 1228. Então, você como um bom estudante, você não fica escravo disso. Você tem que começar a criar na sua mente esse entendimento de ler a Escritura acompanhando o discurso, a lógica do raciocínio, do pensamento do autor. Lógico que o Espírito Santo vai nos ajudando nisso daí. Então eu estou lendo aqui, portanto, amados, visto que temos tais promessas. Que promessas? Está no ser 18. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É essa promessa que Paulo está falando aqui. Purifiquemo-nos de toda a contaminação da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. Então, o capítulo 7 de 2 Coríntios começa no versículo 2, não começa no versículo 1. Começa no versículo 2. Tá bom? Isso é só um exemplo. Tem muita coisa assim na Escritura, que você precisa acompanhar o raciocínio autoral, daquilo que o autor vem falando acerca do texto. O formato dos livros do Antigo Testamento. Os rolos feitos de papiro e pergaminho. Papiro mencionado na Bíblia em Êxodo 2:3, Jó 8:11 e Isaías 18:2. Algumas versões o chamam de junco. O seu uso é de aproximado de 3.000 anos antes de Cristo. Então, era desse material que era feito, dessa árvore, papiro, esse junco, que era feito o antigo papel que nós conhecemos hoje, né? Podemos dizer assim. Agora, o vocábulo da Bíblia. Não é encontrada a palavra Bíblia na Escritura. Então, esse vocábulo Bíblia, ele não é bíblico. Tá? A palavra grega biblos refere-se à folha de papiro preparado para o escrito. Certo assim? Então, quais são os nomes canônicos para a Bíblia? O que a Bíblia fala acerca dela? A Bíblia se intitula como Escritura, Mateus 21:42. Sagradas Escrituras. Paulo vai dizer lá para Timóteo que tu foi instruído nas sagradas letras também. O livro do Senhor, a lei do Senhor, a palavra de Deus, os oráculos de Deus, porque os judeus, Romanos 3:2, porque aos judeus foram dados os oráculos de Deus. O que é isso? A palavra, a revelação. Tá bom? Então, esses são os nomes canônicos que a Escritura usa para defini-la. Escritura, Sagradas Escrituras, Livro do Senhor, Palavra de Deus e os oráculos de Deus. A construção, como eu falei lá no começo, 40 autores, aproximadamente 1.600 anos a duração do processo. Então, qual o livro que, se a Bíblia fosse um livro humano, como poderia esse livro humano
Resistia 1.600 anos, gente, a composição. Então, com isso, definimos o quê? Que a Bíblia é um livro milagre. Quem preservou ao longo dessa história redentiva? O próprio Deus. O próprio Deus. Então, na história da igreja, na história bíblica, a gente vê relatos de pessoas que tentaram destruir a Escritura, mas o que Deus fez? Preservou. Por quê? É a palavra dele. 3 continentes. Além de 3 línguas, hebraico, aramaico e grego, e ainda foi escrito em 3 continentes, Ásia, Europa e África. 40 autores ao longo desses 1.600 anos, que muitos deles viveram em contextos diferentes, épocas diferentes, línguas diferentes. Mas Deus harmonizou. Por quê? Porque a Bíblia não é um pensamento humano, a Bíblia é o pensamento de Deus. E Deus fez isso mediante a sua inspiração, que nós iremos aprender aqui ao longo das nossas aulas. Bom, assim, então a gente encerra aqui a nossa aula. Só um aviso para você que está online e para os irmãos aqui também que estão presentes. Já foi publicado será publicado agora, até 11 horas, o nosso lista de frequência e também um exercíciozinho pequeno de apenas 3 perguntas dessa nossa aula de hoje. E aí vocês terão até 18 horas para responder isso e publicar lá virtualmente, tá bom? Tanto para os alunos presencial, como também para os alunos online, tá bom? Então o prazo é até 18 horas. Se você for lá fazer isso 18h01, já não vai estar mais disponível, tá bom assim? Então seja disciplinado nessa questão também do horário. Que Deus abençoe a vida de vocês e no próximo domingo nós já entraremos na questão da revelação. Não será uma aula apenas, tá bom? Nós estaremos falando sobre a revelação em 2 ou 3 aulas, certo? Então você vá se preparando com relação a isso e leia também o livro que foi publicado no nosso grupo, que você tem o prazo até 30 de setembro para realizar toda aquela leitura que está ali disponível. A apostila é só um guia, tá bom? Muita coisa que eu vou estar falando aqui está na apostila. E tem muita coisa também que eu vou estar falando aqui que não vai estar lá, mas só para você ter um guia, de mais ou menos para você entender essa questão da bibliologia. Tá bom assim? Um bom dia a todos, Deus os abençoe e até a nossa próxima aula, se nos permitir. Um abraço.